E o presidente Jair Bolsonaro afirma que Tarcísio de Freitas é pré-candidato ao governo de São Paulo. Acompanhe agora com a Yasmin Costa. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, durante a live semanal, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Tarcísio estava ao lado do presidente na transmissão. Conversei com o Tarcísio, ele topou aí ser pré-candidato, ao governo do estado de São Paulo. O que eu posso falar? Eu posso falar dos 3 anos que ele teve comigo. Poderia antecipar um pouco mais. É um colega meu formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Logo depois ele fez também o Instituto Militar de Engenharia. Prestou concurso para a Câmara dos Deputados. Em 2 vagas, foi aprovado em todo o Brasil. Teve lá na Câmara trabalhando na comissão de Transporte e também na desenvolvimento. Integrou também como chefe do DENIT. E no nosso governo tem feito um trabalho que é reconhecido por todos. Então é um tocador de obras. Bolsonaro também saiu em defesa de Tarcísio quanto à principal crítica, de que ele não tem experiência com as questões técnicas do estado de São Paulo. É um empreendedor e sabe realmente dos problemas do Brasil todo. Logicamente não vai saber com profundidade, com particularidade, certos problemas do estado de São Paulo, assim como eu não sei do Brasil. Agora, o Tarcísio pode sim ser uma esperança para São Paulo. Pode ter certeza. Ele ganhando as eleições, porventura, vai fazer um trabalho semelhante ao meu, a começar pela escolha do seu secretariado, que tem que ser tecnicamente escolhido. A dificuldade grande que eu tive no começo foi as pressões políticas para que os mesmos grupos de sempre tivessem aqui um naco na esplanada dos ministérios. Desde o primeiro semestre do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro defende o nome de Tarcísio de Freitas para uma disputa ao governo do estado de São Paulo. E apesar do apoio do presidente, o ministro demonstra cautela com relação a essa candidatura. Então o Tarcísio é uma promessa para São Paulo. Poderia o Tarcísio cuidar da vida dele. É uma pessoa que, se quiser abrir mão do serviço público, já que hoje em dia ele é servidor da Câmara dos Deputados, poderia fazê-lo aí fora, estaria muito tranquilo nessa parte. Mas ele quer, no meu entender, contribuir para com o Brasil disputando eleições por São Paulo. Para disputar as eleições de outubro, Tarcísio de Freitas precisa deixar o cargo até abril. E para analisar os assuntos mais importantes do dia, inclusive esse anúncio de Jair Bolsonaro, eu chamo o analista do grupo Jovem Pan, Ricardo Salles. Bem-vindo, Salles. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Bom, São Paulo vai se desenhando, o cenário eleitoral, agora com a entrada do Tarcísio, oficialização do Tarcísio como pré-candidato. Nós temos também o Rodrigo Garcia, que é vice-governador do Dória e que tem na mão, já há 3 anos, todo um acesso a prefeitos, vereadores, deputados estaduais aqui no estado. Então, não acredito que o Rodrigo terá só o percentual que vai aparecer agora. O Rodrigo será um opositor relevante. Tem o Haddad, que está bem posicionado pelo lado da esquerda do PT, e tem o Márcio França, que também tem uma boa posição, embora tenha sido atingido por essa operação recente que foi feita contra ele. Agora, a dúvida que fica nesse cenário, e desse cenário decorre a análise de viabilidade do Tarcísio, é o que fará Geraldo Alckmin. Se Geraldo Alckmin será realmente candidato a vice na chapa de Lula, que inclusive os seus eleitores têm ficado muito decepcionados com isso, e assim sendo, abre espaço ainda maior para Tarcísio. Ou se Geraldo será candidato a governador em São Paulo e, com isso, abocanha uma parte dos votos conservadores, sobretudo no interior de São Paulo, em que pese ele tenha perdido muitos votos com esse flerte, esse mero flerte com Lula, fez com que diversos eleitores do estado de São Paulo já desistissem de votar em Geraldo Alckmin se ele continuasse a ser candidato a governador de São Paulo. Também conosco nessa manhã de sexta-feira, olá, Amanda Klein. Importante esse apoio de Jair Bolsonaro ao Tarcísio, ao ministro. Como fica o cenário novo agora para essa disputa ao governo do estado de São Paulo? E você acha que o Tarcísio pode decolar nessa nova missão?
Bom, primeiramente, bom dia, Adriana, Daniel, Salles. Já era um apoio esperado, o presidente Bolsonaro, inclusive uma das condições para que ele integrasse, para que ele se filiasse ao PL, era a candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo, assim também como o apoio de diretórios regionais ao seu nome, não a candidatos de esquerda nas eleições presidenciais. Então, Bolsonaro vem tocando o que já havia sido combinado, prometido. Eu acho que o maior esforço dele foi convencer Tarcísio Gomes de Freitas a sair candidato para o governo de São Paulo. Esse não era um desejo pessoal do ministro, para ele seria muito mais fácil tentar uma candidatura na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal por Goiás, por exemplo. Ele é natural do Rio de Janeiro, não é um nome conhecido em São Paulo, embora tenha, assim, se cacifado politicamente no governo Bolsonaro, fazer uma série de entregas, obras, concessões, privatizações, um planejamento que já começou, parte do PPI, né, do Programa de Participações e Investimentos, desde o governo Temer, tocado pelo então ministro Moreira Franco. O Tarcísio Gomes de Freitas era o coordenador do PPI, portanto, ele ficou com o mapa da mina e conseguiu colocar isso em prática, levar adiante no governo Bolsonaro. Propagandeou isso muito bem nas redes sociais, conseguiu se cacifar politicamente e, com isso, ganhou também o apoio do chefe, presidente da República. Será um palanque importante para Bolsonaro em São Paulo. Concordo com a análise do Salles, acho muito precisa, é isso mesmo, é um tabuleiro que ainda está um pouco enrolado em São Paulo por conta de definições que precisam acontecer para a candidatura presidencial, mas acho que o Salles concorda comigo também, de que todas as sinalizações até agora são de que Geraldo Alckmin, de fato, sairá candidato a vice-presidente do Lula. Ele já teria até informado ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, que teria que declinado o convite para se filiar ao PSD e concorrer ao governo de São Paulo. E aí eu fui até recuperar o último cenário traçado pelo Datafolha. Também concordo com o Salles que isso ainda vai mudar bastante, esses números devem mudar bastante nos próximos meses, mas por enquanto, aí já estou considerando sem o Geraldo Alckmin na disputa. Nesse caso, o Haddad lidera com 28%, Márcio França com 19%, Boulos com 11%, então temos só nomes da esquerda aqui liderando. O Tarcísio aparece em quarto lugar com 7% e o Rodrigo Garcia com 6%. Mas é isso que o Salles falou, o Rodrigo Garcia tende a crescer, porque ele vai entregar uma série de obras já programadas para os próximos meses, vai assumir o governo de São Paulo em abril, quando João Dória se desincompatibilizar para sair candidato à presidência da República, e é conhecido como um exímio articulador político, tem feito muito contato ao longo desses últimos anos com prefeitos, com vereadores, certamente, e tem toda a máquina tucana que comanda, sei lá, metade das prefeituras do estado a seu favor, certamente ganhará pontos nos próximos meses, e o Tarcísio, e aí vai disputar com o Tarcísio parte desse eleitorado conservador, bolsonarista, principalmente concentrado no interior e no agronegócio, um outro bastião aí de sustentação do bolsonarismo. Não sei se o Salles tem algo a acrescentar também a essa análise. Veja, essa matéria da Folha de São Paulo, naquela altura, quando saíram esses percentuais, e com o cenário com e sem Geraldo Alckmin, dizia aquela matéria que os votos de Geraldo Alckmin migravam mais para Haddad e para Márcio França do que para o Tarcísio. Essa é uma análise que eu acho daquela matéria equivocada. Eu explico por quê. O eleitor de Geraldo Alckmin é um eleitor eminentemente conservador. Ele não vota em Fernando Haddad. Quando o Alckmin eventualmente oficializar que não será candidato a governador em São Paulo, esse voto, em geral, de Geraldo Alckmin, que é o voto mais conservador, do interior, sobretudo, na capital ele tem muito menos voto. Esse voto vai migrar para o Tarcísio, em grande medida, e talvez uma parte dele migre para o Rodrigo, uma vez que prefeitos e vereadores, ou seja, a classe política estabelecida no interior do estado de São Paulo, que há 3 anos trabalha com Rodrigo Garcia como vice-governador, mas administrando de fato a máquina pública estadual, uma parte desses votos, em razão dessas lideranças locais, pode ser que migre ao Rodrigo. Mas a maior parte deve migrar para o Tarcísio, não vai migrar para o Haddad e nem para o Márcio França. A capital, a análise é diferente. A capital, o voto é mais à esquerda. Márcio França, nesse caso, tem bastante mais força na capital. No interior ele não tem muita força, até porque eu me lembro que quando ele foi governador de São Paulo, ele tomou várias medidas que contrariaram o setor do agro, dentre elas a proibição de exportação de gado vivo, ou também o do manejo do javali, do javaporco, que é uma praga que ataca as lavouras aí no interior do estado. Enfim, tomou uma série de medidas que desagradaram o agronegócio. Então, da mesma forma
que os candidatos mais conservadores têm dificuldade na capital, os candidatos mais à esquerda têm dificuldade no interior. Então, acho que este é o cenário que se desenha com ou sem Geraldo Alckmin na disputa. De qualquer forma, e aí independentemente de qualquer análise, acho que Geraldo Alckmin fica menor em São Paulo do que era antes, agora que flertou com a candidatura de Lula. Daqui a pouco por enquanto essa balança... Amanda, por favor, Amanda. Não, perdão, só para complementar, porque por enquanto essa balança nesse iniciozinho pende para a esquerda, com Haddad, Márcio França e Boulos liderando as pesquisas, mas deve haver um equilíbrio, como o Salles falou, assim que esses nomes conservadores ganharem estatura e conhecimento, porque de fato há um público grande conservador em São Paulo, principalmente concentrado no interior e no agronegócio. Márcio França acabou levando vantagem no interior quando ele foi candidato a governador em 2018, perdeu por pouco para João Dória, e João Dória também só avançou nesse bastião quando ele ensaiou e, de fato, pôs em prática aquele voto Bolsodória. Foi isso que fez com que ele conquistasse o governo em 2018. Mas esse cenário em São Paulo está embolado, vai mudar bastante, mas, ao que tudo indica, Fernando Haddad vai se manter na disputa, mesmo que o Geraldo Alckmin se filie ao PSB, é um dos entraves da filiação do Geraldo Alckmin ao PSB é esse, porque o PT não quer desistir da candidatura em São Paulo, quer manter o nome de Haddad, que é forte, está na frente, lidera a disputa, e Márcio França também possivelmente não vai desistir. Então é provável, inclusive, que Lula tenha 2 palanques em São Paulo, Márcio França e Fernando Haddad.